Sim, há várias linhas filosóficas e psicológicas que se debruçam sobre a construção das lembranças humanas do passado, especialmente em torno da ideia de que a memória não é um simples registro do que aconteceu, mas algo moldado por narrativas, emoções e pelo presente. Três campos principais dialogam fortemente com isso: a fenomenologia, a psicanálise e a psicologia cognitiva construtivista. Na filosofia, Paul Ricoeur é uma das grandes referências. Em sua obra A Memória, a História, o Esquecimento, ele discute como a memória é seletiva, como o esquecimento pode ser ativo e como a reconstrução narrativa dos eventos é uma forma de dar sentido ao passado. Ele se apoia em uma tradição hermenêutica, vendo o sujeito como alguém que interpreta e reinterpreta suas experiências. Maurice Halbwachs, influenciado por Durkheim, desenvolveu o conceito de memória coletiva, destacando como nossas lembranças individuais são moldadas por grupos sociais. A memória é, assim, sempre mediada por linguagem, cultura e convenções. Henry Bergson, por sua vez, distingue entre memória-hábito, prática voltada ao presente, e memória pura, ligada à consciência e ao passado em si, antecipando debates sobre subjetividade e tempo. Na psicologia, Freud e a psicanálise trabalham com a ideia de que as lembranças são constantemente resignificadas. Os traumas e experiências do passado são reinterpretados à luz do inconsciente, desejos reprimidos e do que o sujeito pode tolerar ou elaborar. A psicologia cognitiva construtivista, com autores como Elizabeth Loftus, mostra como a memória é reconstrutiva. Não apenas relembramos, mas recriamos memórias a cada vez que acessamos uma lembrança. Isso abre espaço para distorções, falsas memórias e narrativas influenciadas pelo presente. Jerome Bruner, na psicologia cultural, defende que construímos o eu como uma narrativa. Nossas memórias são organizadas para criar uma história coerente de quem somos, mesmo que para isso a gente omita, reorganize ou ressignifique fatos. Se você quiser, posso sugerir uma bibliografia com obras específicas que exploram esse tema em profundidade. Você está mais interessado no viés filosófico, psicológico ou em ambos? Claro, vamos explorar mais profundamente as ideias de Paul Ricoeur, especialmente aquelas desenvolvidas em sua obra A Memória, a História, o Esquecimento. La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, que é onde ele trata com mais profundidade dos temas da memória, narrativa, seletividade e resignificação. Ricoeur parte de uma tradição fenomenológica hermenêutica, ou seja, ele está preocupado com a experiência vivida do tempo e do lembrar, e com a interpretação dessa experiência. Aqui estão os eixos centrais do pensamento dele nesse campo. 1. A memória como ato interpretativo e não como reprodução. Para Ricoeur, a memória não é uma fotografia do passado, mas uma reconstrução. Lembrar é sempre um ato interpretativo, mediado pela linguagem, pelo tempo e pelo presente. A lembrança está entre o passado vivido e a necessidade de atribuir sentido a ele no presente. Ele propõe uma distinção entre rememoração espontânea e vocação involuntária. O passado vem à tona, muitas vezes associado a afetos ou sentidos ocultos. Memória voluntária, rememoração ativa. É o esforço de trazer à consciência algo passado, mas isso sempre passa por um filtro narrativo, por escolhas sobre o que lembrar, como lembrar e por quê. 2. A narrativa como forma de organizar o tempo e o sentido. Em diálogo com sua obra anterior, Tempo e Narrativa, mostra que construímos a memória como uma narrativa temporal. Isso significa que damos forma ao caos do passado, organizando-o em histórias coerentes, com começo, meio e fim. Essa narrativa não é neutra, é construída sob um ponto de vista, com emoções, silenciamentos e resignificações. A narrativa, portanto, é tanto uma construção de identidade quanto de memória. A seletividade da memória e o esquecimento. Ricoeur não vê o esquecimento apenas como uma falha da memória, mas como parte constitutiva dela. Não conseguimos lembrar de tudo. O que esquecemos também molda o que lembramos. Há dois tipos principais: esquecimento passivo, simplesmente deixamos de lembrar. Esquecimento ativo, podemos escolher esquecer, por repressão, negação ou mesmo pelo silêncio social. Esse segundo tipo de esquecimento está intimamente ligado à resignificação. Esquecemos certos aspectos para dar um novo sentido ao passado, seja pessoal, coletivo ou histórico. 4. A tensão entre memória fiel e memória manipulada. Ricoeur reconhece uma tensão ética na memória.
Por um lado, há um compromisso com a verdade do passado, e por outro, a possibilidade de distorção ou manipulação da memória, tanto pessoal quanto coletiva, como no caso das narrativas oficiais da história. Ele propõe o conceito de testemunho como algo ambíguo, ao mesmo tempo válido e frágil. O testemunho liga o lembrar com a confiança no outro e com o risco do engano. A identidade narrativa. Um dos desdobramentos mais importantes do pensamento de Ricoeur é a ideia de que a identidade pessoal é construída narrativamente, ou seja, nos tornamos quem somos através das histórias que contamos sobre nós mesmos. E essas histórias mudam ao longo do tempo, com as novas experiências, perspectivas e afetos, o que significa que nossa memória também muda junto com nossa identidade. Se quiser, posso fazer uma síntese visual desses pontos, ou comentar como essas ideias podem ser aplicadas, por exemplo, em terapias narrativas, estudos históricos ou práticas de justiça restaurativa. Quer seguir por algum desses? Ótimo. Vamos, vamos aprofundar a abordagem de Maurice Halbwach sobre o conceito de memória coletiva, que é fundamental para entender como o passado é reconstruído socialmente e não apenas como algo guardado na mente de indivíduos isolados. Maurice Halbwach, Memória como Construção Social. Halbwach foi um sociólogo francês ligado ao pensamento de Émile Durkheim, e sua principal obra sobre o tema é A Memória Coletiva, La Mémoire Collective, publicada postumamente em 1950. A ideia central dele é que a memória individual só existe dentro de um contexto social. Em outras palavras, só conseguimos lembrar porque fazemos parte de grupos sociais que nos oferecem estruturas simbólicas, linguísticas e narrativas para organizar o passado. Principais ideias. 1. A memória é sempre socialmente mediada. Mesmo lembranças que parecem pessoais, como a infância ou um trauma, são, segundo Halbwach, filtradas por referências sociais, família, religião, nação, escola, etc. A linguagem que usamos para lembrar, os marcos temporais e os significados atribuídos aos fatos vem de quadros sociais de memória, ou cadres social de la mémoire. Os quadros sociais da memória. Esses quadros são como molduras ou contextos que permitem que certos elementos do passado sejam lembrados e outros sejam esquecidos. São oferecidos por instituições, tradições, meios de comunicação e grupos identitários. Exemplo: um veterano de guerra lembra da guerra de modo diferente se está em um grupo de ex-combatentes, com os quais compartilha rituais, datas e discursos, ou se está isolado, fora desse grupo de referência. 3. A memória coletiva não é uma das memórias individuais. Halbwach argumenta que uma sociedade produz uma representação coletiva do passado que não depende da lembrança de todos os seus membros. Essa representação pode inclusive sobreviver à morte dos indivíduos, por meio de monumentos, livros didáticos, rituais, feriados, etc. 4. A memória coletiva é dinâmica, não fixa. As sociedades reinterpretam o passado de acordo com suas necessidades presentes. Há uma reescrita constante da história, seja por meio de novos discursos políticos, movimentos sociais ou revisões historiográficas. A memória, portanto, não é arquivamento, mas reconstrução ativa. Desdobramentos e pensadores que aprofundam ou criticam Halbwach. Pierre Nora, Lugares de Memória, Les Lieux de Mémoire. Pierre Nora, historiador francês, não discorda de Halbwach, mas avança em uma direção mais crítica e simbólica. Ele desenvolve o conceito de lugares de memória, isto é, locais, datas, monumentos, museus e documentos que se tornam suportes materiais da memória coletiva. Segundo Nora, quando a memória viva se perde, ou seja, quando os indivíduos que viveram um evento morrem, a sociedade passa a investir na construção artificial da memória por meio de arquivos, cerimônias e instituições. Jean Assmann, Memória Cultural e Memória Comunicativa. Assmann, egiptólogo e teórico da cultura, diferencia dois tipos de memória coletiva. Memória comunicativa, viva, transmitida oralmente no cotidiano entre gerações, dura no máximo 3 ou 4 gerações. Memória cultural, institucionalizada, transmitida por símbolos, textos, monumentos, rituais e sistemas educativos. Essa pode durar séculos. Assmann enfatiza que a memória coletiva não é só sobre lembrar o passado, mas construir identidades culturais, definir quem somos como povo, grupo ou civilização. Paul Connerton, Memória Incorporada,
Connerton, em How Societies Remember, propõe que rituais e práticas corporais também são formas de preservar a memória coletiva. A memória é incorporada, vivida no corpo, na repetição, nos gestos, não apenas nos discursos. Isso é essencial para tradições que não têm escrita, por exemplo. Conclusão geral. A contribuição de Hal Wax inaugura uma visão essencial. A memória é moldada pela sociedade, pela linguagem e pelos grupos aos quais pertencemos. Ela é seletiva, moldável e profundamente ligada ao presente. Outros autores, como Nora, Asman e Connerton, expandem essa visão para mostrar os modos pelos quais essa memória coletiva é materializada, ritualizada e institucionalizada. Em conjunto, eles criam um panorama muito rico para se pensar a relação entre lembrança, identidade e poder. Se você quiser, posso sugerir uma linha do tempo conceitual ou uma tabela comparando essas teorias. Quer seguir por esse caminho ou aprofundar algum autor específico? Sim, no campo pessoal, ou seja, no nível da experiência individual da memória, há uma rica tradição interdisciplinar que analisa como o sujeito lida com a construção narrativa do próprio passado. Esses estudos estão presentes na psicologia narrativa, na psicanálise, na filosofia fenomenológica e em abordagens que dialogam com a análise do discurso. Abaixo. Apresenta um panorama das principais abordagens que tratam da rememoração pessoal como construção discursiva, narrativa e identitária. Psicologia narrativa e construção do self. Autores como Jerome Bruner e Dumpy McAdams argumentam que a identidade pessoal narrativamente construída, ou seja, nós organizamos nossas experiências passadas por meio de histórias que contamos a nós mesmos e aos outros. Jerome Bruner. Em obras como Acts of Meaning e Making Stories, ele afirma que a memória pessoal é um processo de dar sentido ao passado através da linguagem narrativa. O discurso de rememoração é, portanto, um ato criativo. O que escolhemos contar, a ordem dos eventos, os significados atribuídos, tudo isso é uma forma de interpretar a vida. Ele diferencia memórias vividas de memórias contadas, sendo que o contar reorganiza o vivido de forma retroativa. Dan McAdams, criador da teoria da identidade narrativa, McAdams mostra como as pessoas constroem mitologias pessoais para dar sentido à própria trajetória. Ele observa padrões narrativos comuns, como redenção, crescimento, ruptura, regressão, e como esses moldes moldam o modo como a pessoa vê a si mesma no tempo. Psicanálise, memória, linguagem e repressão. Na psicanálise, especialmente em Freud e depois em Jacques Lacan, a rememoração está sempre envolvida em distorções, lapsos e formações do inconsciente. Freud. Em textos como Recordar, Repetir e Elaborar, Freud descreve como o sujeito não apenas se lembra, mas repete inconscientemente o passado, especialmente traumas. A fala analítica, associação livre, discurso do paciente, é uma forma de reconstrução narrativa que pode resignificar aquilo que foi reprimido. Lacan para Lacan, o sujeito é constituído na linguagem, e isso implica que a memória não é pura, mas simbólica. O passado é sempre acessado por meio de significantes, muitas vezes deslocados, condensados, recalcados. 3. Análise do discurso, memória, identidade e posicionamento. A análise do discurso, especialmente nas tradições francesas e britânicas, também investiga como o sujeito constrói seu passado ao falar dele. Embora não trate da memória pessoal como foco, Foucault ajuda a compreender como discursos dominantes moldam as formas pelas quais o sujeito fala de si, o que pode ou não ser dito, lembrado, esquecido. Sker, Bronwyn Davies e Ron Haré, Psicologia Discursiva, propõem que ao contar histórias sobre o passado, o sujeito ocupa posições discursivas que moldam o sentido da narrativa, por exemplo, vítima, herói, culpado, redimido. Cada narrativa é também um ato performativo, onde se joga uma imagem de si e se negocia reconhecimento, culpa, responsabilidade ou sentido. 4. Filosofia fenomenológica e existencial. Pauli novamente. Em si mesmo como outro e em tempo e narrativa, Ricoeur propõe que o sujeito constrói a própria identidade como uma história aberta, que é constantemente reelaborada. A rememoração não é passiva, mas sim uma prática ética e narrativa, onde o sujeito se compromete com uma interpretação coerente de si mesmo. Edmund Husserl e a intencionalidade da consciência.
A memória ou recordação é vista como um ato intencional que visa o passado a partir do presente. A fenomenologia inaugura uma maneira de pensar o lembrar como experiência vivida, mas sempre situada no agora. Conclusão: rememorar é interpretar. O discurso sobre o passado pessoal é sempre seletivo, escolhe o que lembrar, interpretativo, dá sentido aos eventos, situado, depende do momento presente e do interlocutor, identitário, constrói um eu com base em coerência narrativa, mesmo que ilusória. O sujeito não se lembra simplesmente, ele se narra lembrando e nesse ato constrói e reconstrói quem é. Se quiser, posso sugerir textos introdutórios, entrevistas ou trechos de obras que ilustram isso com exemplos práticos, até mesmo de como isso aparece na literatura, na terapia ou na linguagem do cotidiano. Você quer seguir por alguma dessas trilhas? Excelente pergunta. Os livros Acts of Meaning, de 1980, e Making Stories, 2002, de Jerome Bruner, são fundamentais para entender como o sujeito dá sentido ao passado pessoal por meio da linguagem narrativa. Ambos os livros são relativamente curtos, mas densos em ideias que articulam psicologia, filosofia, antropologia e linguagem. A seguir, te explico os principais pontos dessas obras que se conectam com o tema da rememoração pessoal como construção narrativa e interpretativa. Acts of Meaning. Esse livro é uma crítica à psicologia cognitivista dominante na época, centrada em processamento de informação, e uma defesa do que Brunner chama de virada cultural na psicologia. A ideia central é que o ser humano é, acima de tudo, um ser que busca e constrói significados, e que isso acontece principalmente por meio das narrativas. Ideias principais relacionadas à memória e rememoração. 1. O mundo vivido é interpretado narrativamente. Brunner afirma que não lidamos com a realidade de forma objetiva, mas sim interpretativa. Construímos versões do mundo, e isso inclui versões do nosso passado. 2. A memória é moldada por estruturas narrativas. As lembranças pessoais são organizadas segundo estruturas narrativas, com começo, meio e fim, com conflitos, intenções, motivos, consequências. O passado é recontado para fazer sentido à luz do presente. 3. A narrativa como instrumento de identidade. Brunner destaca que construímos o sentido de quem somos através das histórias que contamos sobre nós mesmos. Essas histórias mudam com o tempo, com o público e com nossas necessidades afetivas. O self como um texto em constante revisão. Nosso eu não é uma substância fixa, mas uma entidade textual interpretada, editada, reorganizada. Relembrar é reinterpretar quem fomos, e isso molda quem somos agora. Esse livro é mais direto e acessível, quase ensaístico, e se dedica mais explicitamente à análise da forma como contamos histórias sobre nós mesmos e os outros, seja em contextos psicológicos, jurídicos ou culturais. Ideias principais que dialogam com a memória pessoal. 1. A narrativa como forma privilegiada de dar sentido à experiência. Brunner argumenta que a forma mais natural que os seres humanos têm de dar sentido à experiência e à memória é através da narrativa. Ela não é apenas uma maneira de contar algo, é uma maneira de organizar o tempo, o desejo e a identidade. 2. As histórias pessoais estão subordinadas à cultura. As formas narrativas que usamos para lembrar são modeladas pela cultura. Brunner mostra como há modelos culturais de narrativa, por exemplo, histórias de redenção, de fracasso, de superação, que nos influenciam ao lembrar e contar. Toda narrativa é seletiva e interessada. Brunner enfatiza que não há narrativa neutra. Toda lembrança contada tem um ponto de vista, um propósito, uma construção. Escolhe o que dizer, o que omitir, o que enfatizar. Isso é ainda mais evidente no discurso pessoal. 4. O tempo vivido versus o tempo narrado. Ao transformar eventos em narrativas, o sujeito reordena o tempo real, cronológico, em tempo simbólico, significativo. Uma lembrança banal pode virar um marco simbólico, e um trauma pode ser silenciado ou reinterpretado com o tempo. Conexões com a rememoração pessoal. Juntando as duas obras, temos uma visão clara de que lembrar não é apenas reviver o passado, mas contá-lo de novo e, ao contá-lo, reformulá-lo. O sujeito interpreta sua experiência à luz de significados culturais disponíveis, organiza a memória como um enredo e, com isso,
Cria uma narrativa que articula passado e presente, moldando a identidade pessoal. Se você quiser, posso fazer uma comparação entre Brunner e Paul Ricoeur. Eles dialogam bastante em torno da identidade narrativa, ou mostrar como essas ideias são usadas em contextos terapêuticos, como na terapia narrativa de Michael White e David Epstein. Quer seguir por esse caminho? Com prazer. A terapia narrativa é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Michael White, australiano, e David Epstein, neozelandês, nas décadas de 1980 e 1990. Ela é profundamente influenciada pelas ideias pós-modernas e construtivistas, especialmente pela noção de que a identidade é construída por meio de narrativas, o que a aproxima bastante das ideias de Jerome Bruner e Paul Ricoeur. Princípios fundamentais da terapia narrativa. 1. A identidade é construída por meio de histórias. A terapia narrativa parte da ideia de que as pessoas organizam sua vida e dão sentido à experiência por meio de narrativas pessoais, histórias que elas contam sobre si mesmas. Essas histórias moldam a forma como a pessoa se percebe e age no mundo. 2. Problemas são distintos das pessoas. Um dos lemas centrais da abordagem é: a pessoa não é o problema é o problema. A terapia narrativa ajuda a externalizar o problema. Ou seja, em vez de ver o problema como parte da identidade, sou ansioso, sou fracassado, a pessoa passa a vê-lo como algo com o qual ela se relaciona. A ansiedade está interferindo na minha vida. 3. As histórias dominantes podem ser opressivas. As pessoas frequentemente vivem sob o peso de narrativas dominantes negativas. Histórias sobre fracasso, inadequação, culpa. Essas narrativas são reforçadas por experiências de vida, expectativas culturais, relações familiares, etc. A terapia busca desconstruir essas narrativas dominantes e abrir espaço para histórias alternativas, mais ricas, complexas e capacitadoras. 4. O terapeuta como colaborador, não como especialista. O terapeuta não é quem interpreta ou diagnostica a verdade da vida do cliente. Em vez disso, ele atua como investigador curioso, que colabora com o cliente na redescoberta de histórias esquecidas, ignoradas ou suprimidas, chamadas de narrativas alternativas ou contra-histórias. Técnicas e práticas comuns na terapia narrativa. Externalização do problema. O problema é nomeado e descrito como algo externo ao sujeito. Exemplo: a tristeza tem te visitado com frequência? Como ela age? Em que momentos ela aparece? Isso permite que a pessoa olhe para o problema de fora, recupere a agência e reflita sobre como enfrentá-lo. Mapa dos efeitos do problema. Explora como o problema afeta diferentes áreas da vida, relacionamentos, emoções, escolhas. Isso ajuda o cliente a perceber os efeitos e a pensar em ações de resistência. Descoberta de exceções. O terapeuta busca momentos em que a narrativa dominante não se aplica, ocasiões em que a pessoa agiu com coragem, lucidez, força, mesmo que pequenas. Essas exceções são sementes para novas histórias mais empoderadoras. Ressonância e testemunho. O cliente pode escrever cartas para si mesmo, criar documentos terapêuticos ou mesmo compartilhar suas histórias com outras pessoas que tenham vivido situações semelhantes. Isso fortalece a narrativa alternativa e cria um senso de pertencimento e reconhecimento. Influências teóricas e filosóficas. A terapia narrativa bebe de várias fontes, entre elas, especialmente sobre como os discursos de poder moldam subjetividades, sobre narrativa, construção do self e interpretação, sobre linguagem, mediação e desenvolvimento, com sua noção de identidade narrativa, implícita mais do que citada. Psicologia social construcionista, com foco em como as realidades são construídas socialmente e não apenas descobertas individualmente. Objetivo terapêutico. O objetivo não é curar no sentido médico, mas sim ampliar o campo de possibilidades narrativas do sujeito para que ele possa reescrever sua vida de maneira mais coerente com seus valores, desejos e capacidades. A terapia narrativa busca reposicionar o sujeito diante de seus problemas, redescobrir recursos esquecidos, dar voz a histórias alternativas mais ricas e potentes, criar um novo espaço simbólico para existir e agir no mundo. Se você quiser, posso te mostrar um exemplo prático, fictício, de como uma sessão de terapia narrativa funcionaria ou te indicar trechos de obras de White e Epstein. Deseja seguir nessa direção?
Claro, vamos explorar com mais profundidade as técnicas e práticas da terapia narrativa, que são ferramentas fundamentais para ajudar o indivíduo a recontar sua história de maneira mais rica, potente e coerente com seus valores. Essas técnicas têm sempre como foco a linguagem, o discurso e o sentido atribuído à experiência vivida. Externalização do problema é uma das marcas registradas da terapia narrativa. O que é? Consiste em separar a identidade da pessoa do problema que ela enfrenta. O problema é tratado como uma entidade com existência própria, com intenções, estratégias, efeitos, e não como parte essencial do sujeito. Exemplo prático. Em vez de dizer sou depressivo, a pessoa passa a dizer a depressão está interferindo na minha vida. O terapeuta pode perguntar: quando a tristeza te visita com mais força, a que ela parece estar tentando te levar? Tarefas, como você tem resistido à influência dela? Essa técnica devolve autonomia e agência à pessoa, permitindo que ela observe, nomeie e atue sobre o problema com mais clareza e distanciamento. Mapeamento dos efeitos do problema. O que é? Consiste em investigar os efeitos que o problema tem na vida da pessoa, em seus relacionamentos, emoções, desejos, decisões, futuro. Exemplo de perguntas: como o problema tem afetado sua forma de se relacionar com os outros? O que o problema tem feito com sua esperança ou com seus sonhos? Ele já te impediu de fazer algo que você valoriza. Objetivo: esse mapeamento torna os impactos do problema visíveis e nomeáveis, criando um terreno fértil para resistências e novas decisões. Ele também ajuda a conectar o problema aos valores e desejos da pessoa, o que é crucial na construção de narrativas alternativas. 3. Descoberta e valorização de exceções. O que é? São momentos em que o problema não teve o controle total da narrativa da pessoa. Pequenas vitórias, resistências cotidianas, episódios esquecidos que contradizem a história dominante. Exemplo: alguém que se define como incapaz de confiar pode lembrar de um momento específico em que confiou em alguém e foi recompensado, um episódio muitas vezes negligenciado por não caber na narrativa dominante. Perguntas que ajudam a descobrir exceções. Houve alguma vez, por menor que seja, em que você conseguiu agir de maneira diferente? Quem estava com você naquele momento? O que te ajudou? O que essa experiência diz sobre o tipo de pessoa que você é ou quer ser? Objetivo: fortalecer a consciência de que a pessoa não é definida exclusivamente por sua dor ou problema. As exceções são sementes de narrativas alternativas, mais alinhadas com os valores e esperanças da pessoa. Q14. Reautoria da história de vida. O que é? É o processo de reescrever a narrativa dominante da vida da pessoa, incorporando novas interpretações, valores, desejos e lembranças. Como funciona? A partir da externalização do problema, do mapeamento de seus efeitos e da descoberta de exceções, o terapeuta convida a pessoa a construir um novo enredo, com novos significados e foco em seus próprios valores preferidos. Exemplo prático: alguém que sempre se viu como fracassado pode reconstruir sua história como alguém que, apesar de condições difíceis, resistiu, buscou caminhos alternativos e preservou sua ética e solidariedade. Objetivo: dar voz a uma história mais complexa, humana e empoderadora, baseada nas capacidades e sonhos do sujeito, não apenas em seus fracassos. 5. Documentos terapêuticos e cartas. O que é? São textos produzidos no contexto terapêutico. Cartas, certificados simbólicos, narrativas escritas, que reforçam a nova história construída. Exemplo: após uma série de sessões, o terapeuta pode escrever uma carta à pessoa dizendo: neste tempo que passamos juntos, observei sua coragem ao enfrentar o isolamento que o medo construiu. Percebi como você se reconectou com sua sensibilidade e sua vontade de se aproximar dos outros. Objetivo: fixar simbolicamente o processo de reautoria e validar a narrativa alternativa. Esses documentos servem como marcos para o sujeito, como formas de memória terapêutica. 6. Audiência externa e testemunhas reflexivas. O que é? É a prática de compartilhar a narrativa alternativa com outras pessoas, que funcionam como testemunhas, podendo ser amigos, familiares ou outros participantes de grupos terapêuticos. Objetivo: validar publicamente a nova narrativa, produzir ressonância emocional e reconhecimento social, algo essencial para a consolidação da nova identidade. 7.
Investigação de valores e propósitos. O que é? É uma escavação ética e existencial que busca descobrir quais são os valores, desejos e esperanças que sustentam a pessoa, mesmo diante da dor ou do sofrimento. Exemplo de perguntas. O que foi mais difícil nessa situação? O que isso revela sobre o que é importante para você? Essa dor é sinal de que algo precioso está sendo ameaçado. Objetivo: conectar o sofrimento aos valores profundos da pessoa, dando sentido à dor e ancorando a narrativa alternativa em princípios consistentes e significativos. Em resumo, a terapia narrativa não busca apagar o passado, mas recontá-lo sob novas lentes, com foco na dignidade, na criatividade, na agência e nos valores do sujeito. Ela permite que a pessoa compreenda melhor como construiu certas histórias sobre si, perceba que essas histórias não são a única versão possível e descubra novas formas de viver e se reconhecer. Se você quiser, posso montar um exemplo fictício de um processo narrativo do começo ao fim, com a aplicação prática dessas técnicas. Quer ver? Claro, abaixo está um exemplo prático e fictício de uma sessão de terapia narrativa. Ele foi criado para mostrar como as técnicas são aplicadas de maneira natural e dialógica, num processo de coautoria entre terapeuta e cliente. Personagem fictícia. Nome Marina. Idade: 36 anos. Motivo da busca: Marina se sente constantemente inútil e incapaz, especialmente no ambiente de trabalho. Ela relata um sentimento persistente de inadequação, mesmo quando recebe elogios, diz que nunca se sente suficiente. Trecho de uma sessão de terapia narrativa. Terapeuta, você mencionou que se sente inútil com frequência. Posso te perguntar, essa sensação tem nome? Se fosse um personagem, como você a chamaria? Marina. Acho que posso chamar de voz da inutilidade. Ela aparece sempre que algo dá errado ou quando acho que fiz feio. E como é essa voz? Ela tem uma forma, um jeito de falar. Ela é dura, como uma professora antiga que só me critica. Às vezes, antes mesmo de eu fazer algo, já diz que não vai dar certo. Quando foi a última vez que essa voz apareceu? Semana passada, quando fiz uma apresentação no trabalho. Todos disseram que foi boa, mas eu só conseguia pensar que estavam tentando me agradar, porque a voz da inutilidade já tinha me convencido de que fui péssima. Técnica. Externalização do problema. A voz da inutilidade agora é algo externo à Marina. Um personagem com quem ela pode dialogar, resistir, entender melhor. Isso desloca o problema da identidade dela para uma relação que pode ser modificada. E em que momentos você percebe que essa voz perde força? Quando estou ajudando alguém, semana retrasada, por exemplo, minha amiga estava passando por um problema e eu consegui escutá-la por horas. Ela disse que eu a acalmei. E como a voz reagiu a isso? Estranhamente, ela ficou quieta naquele dia. Não teve nada a dizer. Identificação de exceções. Aqui, Marina começa a identificar momentos em que a narrativa da inutilidade não se sustenta, abrindo caminho para outras histórias possíveis. Esse momento com sua amiga me parece importante. O que ele revela sobre você que talvez a voz tente apagar. Que eu tenho empatia, que sei escutar e que isso é útil, né? Acho que é. Só que eu esqueço. Você acha que essa capacidade de cuidar é algo que você valoriza? Sim, muito. Eu só raramente dou valor a isso em mim. Técnica, investigação de valores. O terapeuta ajuda a Marina a perceber que, por trás da dor, há valores fundamentais, neste caso, empatia, cuidado, acolhimento, que podem ancorar uma nova narrativa. Se fosse escrever uma nova história sobre você a partir disso, como ela começaria? Acho que poderia começar assim. Marina é uma mulher que sente profundamente, que vive em conflito com uma voz interna dura, mas que mesmo assim cuida, acolhe e transforma o mundo ao seu redor. Uau! Isso já soa como o início de uma história bem diferente, não é? Sim. É estranho, mas me emociona um pouco dizer isso em voz alta. Nashadhash, resultado parcial da sessão. Nesta sessão, Marina externalizou o problema, a voz da inutilidade, mapeou os efeitos dessa voz em sua vida emocional e profissional, identificou exceções à narrativa dominante, cuidado com a amiga, nomeou valores importantes, empatia, presença,
começou a reautorizar uma nova narrativa sobre si. Com o tempo, esse processo pode ser documentado em cartas terapêuticas, fortalecido por testemunhos, relatos de colegas ou amigos que reconhecem suas qualidades e aprofundado com a repetição e expansão dessas histórias alternativas. Se quiser, posso montar mais exemplos com outros perfis, como luto, vício, crises existenciais ou relacionamentos. Também posso simular como seria uma carta terapêutica escrita para Marina. Quer seguir nessa linha?